Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai conversar sobre como podemos pensar diferente, como construir um pensamento alternativo. Você tem aprendido até aqui a construir um registro de tudo aquilo que acontece com você, as situações, a emoção, avalia a emoção, e aí você coloca o pensamento que aconteceu ali naquela situação, né? Geralmente é um pensamento negativo, que dispara uma emoção negativa. E aí a gente aprendeu a buscar as evidências que confirmam e que contradizem aquele pensamento, aquela nossa interpretação do fato daquela situação. E agora a gente vai aprender uma próxima etapa, que é como a gente construir um pensamento alternativo, como a gente pode construir um pensamento mais racional, né? Esse é essa é uma habilidade, tá, que você pode desenvolver. Por que é uma habilidade? Porque muitas vezes, quando você está tomado pelas emoções, acontece o que os psicólogos chamam de sequestro da amígdala. A amígdala, no momento de estresse, no momento de tensão, de ansiedade, ela sequestra as tuas emoções e ela basicamente desliga o teu córtex pré-frontal. O que que significa isso? A amígdala ela dispara a ansiedade, a raiva, o medo. E aí ela desliga tua área cerebral, que é o córtex pré-frontal aqui, ó, na tua testa, que é a área responsável pela tua racionalidade. Então, essa área, ela está envolvida com a tomada de decisão, com raciocínio, com planejamento, e essa área fica praticamente desligada quando você está emocionado, quando você está triste, quando você está ansioso, quando você está com raiva. Então, você precisa aprender a se esforçar para construir um pensamento alternativo. Você pode fazer uma simples pergunta, que seria: será que não existe uma outra explicação para essa situação? Será que a única alternativa é que realmente eu sou burro, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu estrago tudo? Ou é ou existe uma outra alternativa? Existe um outro modo de pensar que talvez seja mais adequado? Será que existe? Então, quando você começa a fazer essa simples pergunta, você já está exercitando o teu pensamento alternativo. Quando você examina as evidências que você tem a seu dispor, as evidências que contradizem, as evidências que contradizem e as evidências que apoiam o teu pensamento. Você examina essas evidências. Você ajusta o teu olhar, você ajusta a tua interpretação da realidade, a tua interpretação dos fatos. Com base nessas evidências, quando você começa a fazer esse movimento, as tuas emoções negativas começam a simplesmente a desaparecerem aos poucos. Porque agora você não está mais sequestrado pelas emoções. Você agora começa a tomar o controle, né, da situação, o controle da tua própria mente. Então, existem pelo menos três vantagens da gente desenvolver esse pensamento alternativo que eu vou estar escrevendo aqui para vocês. A primeira vantagem é, eu vou escrever aqui três vantagens. A primeira coisa que você vai ter é uma perspectiva abrangente da situação. Quando você está sequestrado pelas emoções, você só consegue olhar para a negatividade, você só consegue olhar para a catástrofe, você só consegue imaginar o pior cenário possível, você só consegue olhar para os seus defeitos. Então, quando você começa a exercitar o teu pensamento alternativo, você ganha amplitude no seu pensamento. Você começa a analisar a coisa de uma forma muito mais abrangente. Então, esse é o primeiro ganho que você vai ter. O segundo ganho que você vai ter é que, geralmente, esse pensamento alternativo, ele é mais positivo, tá? Você pensa assim, acontece uma determinada situação e você pensa: nossa, eu sou burro, sou incapaz, eu não vou conseguir. E aí, quando você examina as evidências, você busca um pensamento alternativo, geralmente esse pensamento alternativo vai contradizer esse pensamento negativo. Eu não vou conseguir, eu sou incapaz, minha vida é um desastre, enfim. Quando você começa a pensar mais racionalmente,
geralmente você começa a pensar mais positivamente. Lá na frente a gente vai entender que o pensamento alternativo nem sempre é apenas pensar positivo. A gente vai aprender um pouco sobre isso. Mas, como benefício, a gente pode dizer sim que, na maioria das vezes, o pensamento alternativo ele é bem mais positivo do que aquele pensamento que você tinha de forma automática, né? Acontece a situação, você pensa aquilo e aí você tem uma emoção negativa. Então, esse pensamentozinho aí automático, que está disparando essas emoções, que está disparando reações no seu corpo, esse pensamento aí, geralmente, ele está totalmente errado. Geralmente, ele não está de acordo com as evidências. E aí, a terceira vantagem de você adotar essa perspectiva é que ela diminui a intensidade da emoção. Então, aqui, ó, intensidade. Ela diminui a intensidade das nossas emoções negativas. Então, quando você examina as evidências, quando você olha de uma perspectiva mais abrangente, quando você começa a fazer esse raciocínio mental, então você começa a perceber que aquela tristeza vai diminuindo, porque não faz sentido mais ter aquela tristeza. Aquela ansiedade vai diminuindo, porque não faz sentido ter mais aquela ansiedade. Você consegue se libertar desse sequestro, desse cativeiro em que você estava submetido pelas emoções. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro aqui para vocês. Na verdade, eu vou dar dois exemplos para vocês. Eu vou colocar aqui no slide aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Um exemplo bem bem comum que acontece com todo mundo, né? No nosso dia a dia. São dois exemplos bastante comuns para a gente entender e, e visualizar bem direitinho como as coisas acontecem. A produção vai colocar aqui na tela com a gente para a gente acompanhar. Vamos lá. Exemplo número 1. Opa! A situação. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus do céu. Situação. Enviar uma mensagem para um amigo e não receber resposta por 2 dias. Lembra que a gente falou sobre fatos, né? Fatos e interpretações. Então, a situação. Isso aconteceu com você já, comigo também, hein? A gente envia uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, para um amigo da gente, uma amiga. E aí aquela pessoa visualiza, não responde, passa 1, 2 dias sem responder, e isso gera uma ansiedade danada na gente, hein? A gente não consegue mais ficar sem perceber isso, sem visualizar e não responder. Nossa, é uma catástrofe mundial. Isso gerou que emoção? No caso, essa pessoa aqui, rejeição e tristeza. Veja que ele colocou aqui, rejeição, 70%. Você precisa analisar, identificar a emoção e avaliá-la. Você precisa quantificar essa emoção. 70%. Tristeza, 60%. Né? Esse meu amigo, 2 dias sem me responder, me rejeitou. Isso gera tristeza, isso gera tudo isso. Vamos lá. Quais são os pensamentos que surgiram na cabeça dessa pessoa? Meu amigo deve estar chateado comigo. Primeira coisa que vem na nossa cabeça. Fulano tá com raiva de mim, tá chateado comigo. Segundo, talvez eu tenha dito ou feito, né, alguma coisa de errada. Tá? Aí a gente fica ruminando esse pensamento. E aí o terceiro e mais pesado, eu sempre estrago tudo. Então, esses são os pensamentos que surgiram na cabeça dessa pessoa nessa situação. Evidências que apoiam esse pensamento. Não recebi resposta à minha mensagem. Nesse caso específico, essa pessoa, esse paciente fictício, a única evidência que ele tem que apoia que o amigo está chateado com ele, que ele fez alguma coisa de errado, que ele disse alguma coisa de errado, e que ele sempre estraga tudo, ele só tem uma evidência, que é não receber a resposta da minha mensagem. Ele só tem um fato. Não recebeu, realmente ele não recebeu a resposta. Isso é um fato. Vamos ver evidências que contradizem isso. Vamos lá. Meu amigo mencionou antes que já estava passando por um período ocupado no trabalho. Temos mais uma evidência que contradiz que seu amigo não está chateado, que você não fez nada de errado e você não estraga tudo. Seu amigo falou que ele está um pouco atarefado.
Uma segunda evidência, nós tivemos uma interação positiva na última vez em que nos vimos. Se encontrou, foi legal, foi massa. Terceira evidência, não houve indicação específica de que algo estava errado entre nós. Não aconteceu nada de estranho, não aconteceu nada demais, não tem nada de errado entre nós. Quinta evidência, aliás. Em situações passadas, meu amigo já demorou para responder por estar ocupado e não porque estava chateado comigo. Eu tenho amigo que é assim, gente. Demora dias para responder, às vezes nem responde. Quando eu vou ver, a pessoa, enfim, é falta de juízo mesmo. Tem gente que não tem juízo. Vamos lá. Essas são as evidências contra. Então, veja que ele coletou a situação, as emoções, os pensamentos, as evidências que apoiam o que ele está pensando, aquele pensamento negativo, e as evidências que contrariam esse pensamento. Ele colocou aqui 5 evidências, tá? Que contrariam. Então, quando você analisa essas evidências, qual é a outra explicação possível? Ou as outras explicações possíveis para esse amigo não ter respondido? Para esse amigo não ter te dado um retorno? Vamos lá. Pensamento alternativo ou mais realista, digamos assim. Primeiro, embora eu sinta rejeição e tristeza pela falta de resposta, é possível que meu amigo esteja simplesmente ocupado ou tenha esquecido de responder. Nossa última interação foi positiva, o que sugere que não há nenhum problema entre nós. A ausência de resposta provavelmente não é alguma coisa assim pessoal. Então, veja que aqui a gente tem um pensamento mais realista. É difícil chegar a essa conclusão. Quando a gente está tomado pela tristeza, tomado pela rejeição, tomado pela ansiedade. E principalmente quando a gente sempre reage dessa forma. A gente sempre interpreta as coisas de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito ofensiva, de uma maneira muito emocional. Você precisa raciocinar mais e emocionar menos. Você precisa desenvolver isso aqui. E é por isso que é tão importante escrever, porque quando você começa a escrever, você começa a ver muitas vezes a falta de evidência que você tem para apoiar o que você está pensando. A falta de fatos que realmente comprovem que o que você está pensando está correto. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, então. Vamos para o nosso segundo exemplo. Exemplo número 2. Vamos lá. Situação. Uma reunião de trabalho no qual o cliente apresentou uma proposta. Essa é a situação, esse é o fato. Lembra que fato é uma coisa que acontece independentemente de você querer, não querer, você gostar, não gostar. Isso é o fato, né? Vamos lá. Você teve uma emoção. Ansiedade, 80, né? Ansiedade é o nome da emoção. 80 é a avaliação daquela emoção. Frustração, 60%. Vamos lá. Quais foram os pensamentos que surgiram na cabeça dessa pessoa ao receber essa proposta dessa cliente? Minha proposta é inadequada. Todos estão me julgando. Eu deveria ter preparado algo melhor. Então, vê só. Pensamentos negativos, né? Por isso que gera essa ansiedade. Você se sente inseguro, incapaz, frustrado. Vamos lá. Evidências que apoiam. Houve um momento de silêncio depois que eu terminei minha apresentação. Então você fica, meu Deus, e agora? Todo mundo ficou calado. Todo mundo não deu um pio. Então a pessoa fica, né, com aquela minhoca na cabeça, né? Aquela brisa rodando na cabeça da pessoa. Será que foi inadequado o que eu falei? Será que as pessoas estão me julgando agora enquanto elas estão caladas, agora nesse silêncio? Será que eu devia ter feito alguma coisa melhor? Será que eu errei em alguma coisa? Meu Deus, será que isso vai dar certo? Então a pessoa fica viajando na maionese com esses pensamentos. Quais são as evidências contra? Muitos colegas fizeram perguntas interessadas, mostrando engajamento. Recebi feedback positivo de 2 colegas após a reunião. O silêncio pode ter sido um momento de reflexão, não necessariamente de julgamento negativo.
De novo, já preparei propostas bem-sucedidas no passado, com procedimentos semelhantes de preparação. Então, ele se preparou da mesma forma, apresentou e deu tudo certo. Então, não é porque não foi necessariamente falta de preparo. Ele está vendo as evidências. Vamos lá. Qual é o pensamento alternativo, então, que surge dessa análise de evidências? Embora eu sinta ansiedade sobre como minha proposta foi recebida, há evidências de que ela gerou interesse e foi bem considerada pelos meus colegas. 2. Vamos lá. Embora eu sinta ansiedade sobre como minha proposta foi recebida, há evidências de que ela gerou interesse e foi bem considerada pelos meus colegas. Né? Duas pessoas, no caso, ele viu nas evidências que duas pessoas falaram com ele. Então a proposta foi bem considerada, foi bem recebida. Segundo pensamento alternativo, o silêncio pode não significar um julgamento negativo. As pessoas em silêncio, isso é um fato, lembra disso. As pessoas ficaram em silêncio, isso é um fato. Como você vai interpretar as pessoas em silêncio, fala sobre você. Como eu interpreto uma pessoa quando ela está em silêncio? Eu sempre acho que ela está me julgando, eu acho que ela está pensando alguma coisa negativa sobre mim, eu acho que ela está me criticando, eu acho que ela não gostou do que eu disse, eu acho que ela não gostou do que eu fiz. E às vezes a pessoa só está lá em silêncio, refletindo, pensando na morte da bezerra, não tem nada a ver com você. Até porque o mundo não gira em torno de nós, tá? Fica essa dica aí. Terceiro pensamento alternativo. Eu me preparei adequadamente e é natural que haja espaço para perguntas e discussão. Agora, pensa comigo aqui. Depois dessa pessoa, desses dois exemplos. No primeiro exemplo, a ansiedade estava alta, a rejeição estava alta, a tristeza estava alta. No segundo exemplo, no caso, foi a ansiedade que estava alta e a frustração. Quanto será que essa ansiedade, essa frustração não baixariam após essa pessoa analisar seriamente as evidências contra, a favor e construir esse raciocínio todo e construir esse caminho mental todo aqui? Percebe aqui como um pensamento alternativo, como você se tornar mais racional ajuda você a ter maior domínio emocional. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sou muito emotivo, eu sou muito intenso, eu sou muito isso e aquilo, mas elas não percebem que muitas vezes, sabe o quê? Você não sabe fazer esse caminho aqui. Você não tem a habilidade de fazer isso. Você sente muito forte, você sente de maneira muito intensa, mas você não sabe parar, respirar um pouco, olhar a situação, olhar as emoções, olhar os pensamentos, olhar as evidências que apoiam, evidências que contradizem e elaborar um pensamento alternativo. Tudo isso é uma habilidade. Tudo isso não é uma coisa que nasceu pronta, não é uma... Ninguém nasce sabendo fazer isso. Você aprendeu mais uma habilidade hoje, então não deixe de praticar. Cada vez que você exercita isso, você vai ficando melhor em gerenciar suas emoções, em gerenciar os teus pensamentos e adquirir a tão sonhada maturidade emocional. Não deixa de praticar, não deixa de revisar o material, assista essa aula mais uma vez e seja gentil consigo. Se você não conseguir de primeira, é normal, você está aprendendo. Mas com certeza, com perseverança, com resiliência, você vai chegar lá. Até a próxima aula. Então vejam só, quando você começa a fazer esse caminho mental, quando você começa a exercitar a construção de pensamentos alternativos, você ganha uma perspectiva mais abrangente da situação, você ganha uma diminuição da intensidade das emoções e você ganha um pensamento muito mais positivo. Eu não diria positivo, eu diria realista. Realista. E por que eu vou dizer agora que é realista? Porque a gente tem que ter muito cuidado com duas coisas agora. Duas coisas. Primeira, a positividade tóxica e a racionalização. O que seria a positividade tóxica? É aquela pessoa que ela quer ser positiva o tempo todo, em qualquer circunstância, e, sabe, e exige isso de si, e isso não é realista, isso não é adequado para as situações. Existem momentos em que
A tristeza faz parte da vida, o luto faz parte da vida, a decepção faz parte da vida. Então, a positividade tóxica, que tudo vai dar certo o tempo todo, a qualquer custo, esse pensamento não é realista, tá? Isso você pode chamar de pensamento positivo, mas é tóxico. Porque nem tudo vai dar certo o tempo todo, de qualquer forma. Coisas dão certo, coisas dão errado. Coisas dão certo quando você se prepara, quando algumas coincidências, quando o teu preparo se encontram com oportunidades ali, uma pitada de sorte, aqui e acolá. Coisas também dão errado e você precisa aprender a lidar com elas, aprender a lidar com a decepção, com as frustrações. Então, positividade tóxica não vai te levar a lugar algum. O pensamento realista, ele é muito mais funcional. E uma segunda coisa que você precisa evitar é o que a gente chama de racionalização. O que seria racionalização? Sabe quando acontece uma coisa ruim, uma coisa que você não gosta, uma decepção, e aí você diz assim: ah, mas também isso aí não tem importância não pra mim não. Isso aí não é importante. É importante sim. Só que você tá reprimindo suas emoções e racionalizando, dizendo que não tem importância, dizendo que é besteira. Mas no fundo você sabe que não é besteira. No fundo aquilo machucou, no fundo aquilo doeu. Então, a racionalização também não é um caminho que vai te fazer feliz e que vai te fazer mais maduro emocionalmente a longo prazo. Pelo contrário, a racionalização só vai tornar você alguém superficial, alguém que não sabe lidar com as emoções, alguém que não sabe se conectar consigo mesmo, tá? Então, muito cuidado com esses dois vilões, que não parecem ser vilões, que têm uma capa de superioridade, que é a positividade tóxica, e a racionalização, tá? Então, assim, como é que você pode exercitar hoje esse pensamento alternativo? Uma forma muito prática de você exercitar isso é você fazer a seguinte pergunta: o que você diria para um amigo seu, para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo, se ele estivesse passando uma situação parecida e tendo o mesmo pensamento que você está tendo? Qual seria o conselho que você daria? O que você diria para ele? O que você diria para ela? Muitas vezes é muito mais fácil você pensar no que você diria para as pessoas, é muito mais fácil, né, a gente resolver o problema dos outros do que resolver o nosso. Então você pode exercitar isso dessa forma. Nossa, se não fosse comigo, se fosse com outra pessoa, o que é que eu diria para ela? E aí é mais fácil de você, digamos assim, acessar esse pensamento alternativo. Porque agora não é sobre você. Então você consegue se distanciar um pouco das suas emoções, dos seus pensamentos e ali elaborar um caminho mais alternativo, tá? Então, o que você diria para um amigo seu que tivesse com esse mesmo pensamento negativo que você? O que é que você diria para esse amigo? Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós somos muito amigos das pessoas e nós somos nossos piores inimigos e nossos piores críticos. Quando é sobre você, você não se perdoa, você não se aceita, você não tem o mínimo de gentileza consigo. Quando é com alguém de fora, quando é com alguém da família, quando é com alguma amizade sua, nossa, você é gentil, você perdoa, você aceita, você nunca diz não. Isso é um problema enorme que as pessoas passam. Mas agora, faz esse caminho inverso. E se o que você está pensando fosse um amigo seu que está pensando, o que é que você diria para ele?